Oi, meu povo lindo, tudo bem? Hoje vamos finalizar o nosso estudo sobre pronomes. E agora é a vez dos pronomes relativos. Gente, esse assunto cai absurdamente em concursos públicos. Então vocês precisam assistir esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação valiosa. Vem comigo. Vamos começar falando aí da função dos pronomes relativos. Então, o pronome relativo ele vem aí para estabelecer uma relação entre duas orações, entre duas sentenças. Como é o caso aí dos exemplos. Primeira oração nós temos: comprei uma casa. Na segunda oração diz assim: a casa custou uma fortuna. Então, qual é aí a função do pronome relativo? Eu vou unir as duas orações. E o pronome relativo ele vem para retomar o substantivo, é um termo que vem na primeira oração, evitando aí a sua repetição. Então, como é que vai ficar? Comprei uma casa que custou uma fortuna. Então, perceba aí que o pronome relativo também pode ser usado como um conectivo. Tá certo, gente? Para ligar aí essas orações. E aí nós temos a nossa tabela. Na primeira coluna nós temos os pronomes relativos invariáveis, ou seja, aqueles que não mudam, certo? E aí nós temos que, quem, onde. Já na segunda coluna nós temos os pronomes relativos variáveis, ou seja, eles modificam, eles são flexionados. Nós temos o qual, a qual, os quais, as quais. Quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Muito tranquilo. Vamos analisar aí o uso de cada um deles. Eu vou começar aí falando sobre os pronomes relativos que e o qual. Antes disso, só vou colocar aí uma observação. O pronome relativo que é o mais cobrado, sem sombra de dúvidas. Ele é o mais cobrado em qualquer concurso público, certo? E ele é conhecido como pronome relativo universal. E aí nós temos os pronomes relativos que, o qual e suas flexões. O qual, os quais, a qual, as quais. Eles servem para fazer referência a pessoas ou a coisas, tá, gente? E eles sempre retomam o elemento anterior ou elemento próximo, né? Um termo próximo ou anterior. E uma informação valiosíssima é que sempre que esses pronomes que, o qual, a qual, os quais, as quais estiverem exercendo função de complementos verbais ou complemento nominal, eles podem vir precedidos de uma preposição. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas esse assunto será retomado lá na frente em regência verbal. Nós temos aí um exemplo. A prova a qual fiz não estava difícil. A prova a qual fiz. Então, estou dizendo que eu fiz uma prova e a prova não estava difícil. Observem que o pronome relativo a qual retoma aí o substantivo prova. Então, eu não preciso repetir esse substantivo, certo? Eu uni aí as duas orações e eu não preciso repetir o substantivo prova. E aí ele vai concordar sempre, tanto que quanto o qual e suas flexões concordam sempre com o substantivo a qual ele faz referência. Nesse caso aí, prova, que é um substantivo feminino e está no singular. Portanto, o pronome relativo também deve estar no singular e no feminino. Outro exemplo é: a estrada por que passei é estreita. Observem que agora o pronome relativo que, ele vem precedido da preposição por. Então, a estrada por que passei. Quem passa, passa por algum lugar. Então, essa preposição ela vai ficar antes do pronome relativo. A estrada por que passei é estreita. E nesse caso aí o pronome relativo que retoma o substantivo estrada. Em seguida, nós temos o pronome relativo quem, que é um pronome específico para pessoas. Pode ser usado também quando eu estou me referindo a coisas personificadas. E normalmente ele é precedido de uma preposição. Como exemplo, não conheço o professor de quem você falou. Então, quem fala, fala de algo ou de alguém. Então, aí o verbo falar precisa de uma preposição e essa preposição ela vem antes do pronome relativo. Percebem? E aí o pronome relativo quem está fazendo referência, está retomando aí o substantivo professor. Muito tranquilo.
Na sequência, nós temos um outro pronome relativo, nesse caso agora o pronome relativo onde, que também é um pronome relativo específico, nesse caso para fazer referência a lugares físicos. E eles podem ser substituídos por em que, no qual, na qual. Por exemplo, esta é a casa onde passei a minha infância. Então, observem que o pronome relativo onde retoma aí o seu antecedente casa. Depois nós temos o pronome relativo quanto e suas flexões. Quanto, quanta, quantos, quantas. Esse pronome relativo sempre vem antecedido por um pronome indefinido, que normalmente são tudo, todo, toda, todos, todas ou tanto. Por exemplo, farei tantas explicações quantas forem necessárias. Então aí o pronome relativo quantas retoma o substantivo explicações. Por isso que quantas está no plural e no feminino, uma vez que explicações também está no feminino e no plural. Percebem, gente? É muito tranquilo. E por fim, nós temos o pronome relativo cujo e suas flexões. Cujo, cuja, cujos, cujas, que vem aí para indicar normalmente uma ideia de posse. Esse pronome relativo, ele costuma exigir aí um antecedente e um consequente, ou seja, ele sempre estará entre dois substantivos. Gente, essa é uma dica valiosíssima, anotem aí. Vocês estão anotando tudo, não é? Então, ele sempre vai aparecer entre dois substantivos, obrigatoriamente. Se tiver um substantivo e um verbo, eu não posso colocar ali o pronome relativo cujo e suas flexões, tá? Outra observação importante é que não devemos nunca utilizar o artigo após o pronome relativo cujo. Então, não posso dizer cujo, ou, cuja, a, cujos, os, cujas, as. E aí nós temos o exemplo. A cantora cuja música foi premiada chegou hoje. Então, vamos analisar aí primeiro. Por que ele indica uma ideia de posse? Quando ele diz a cantora cuja música foi premiada. Então eu digo cuja música, a música de quem? Da cantora, tá? Então ele vem aí para indicar a posse. E aí observe que o pronome ele tá aí entre dois substantivos, cantora e música. Perfeito. E aí eu não posso dizer a cantora cuja a música foi premiada, não. A cantora cuja música foi premiada chegou hoje. Lembrando que o pronome relativo cujo e suas flexões sempre vai concordar com o termo posterior, ou seja, com o substantivo que vem depois. Então ele concorda em gênero e em número. Nesse caso, cuja está no feminino e no singular, porque música também está no feminino e no singular. Se fossem aí músicas, nós teríamos cujas músicas, nunca cujas as músicas. Cujas músicas. Então, a cantora cuja música foi premiada chegou hoje. E é isso, minha gente. Esse assunto é muito tranquilo. Agora é necessário que vocês coloquem tudo isso aí em prática. Lembrando que em breve eu vou começar a postar aqui questões dos assuntos que já foram trabalhados. Eu estou aí só finalizando a parte de morfologia para a gente começar a trabalhar aí com questões também, porque é muito importante. É uma forma aí de avaliarmos se o assunto foi ou não compreendido, tá? Verificar aí os erros e trabalhar em cima desses erros para que vocês não voltem a cometê-los, tá certo, gente? Então, aproveita, deixa aí o like, compartilha o vídeo, ative as notificações e para quem ainda não se inscreveu no canal, já faça a sua inscrição e você terá acesso a conteúdos valiosíssimos de língua portuguesa. Beijinhos, até mais!